Pouca gente sabe, mas existe uma aposentadoria voltada exclusivamente para pessoas com deficiente. E como saber, né, quais são as pessoas que têm direito, quais são as regras, como pedir, como solicitar? E aí é um tema que a gente convidou a Pabla Mendes, que é advogada na área previdenciária. Pabla, que prazer te receber, viu? Obrigada. Boa semana para você, né? Obrigada. E pouca gente sabe, né, desse benefício. Vamos começar pelo básico. Essa aposentadoria para qual tipo de deficiência? Isso está determinado? Sim, Mônica. A primeira coisa que a gente precisa falar, aposentadoria da pessoa, né, pessoa com deficiência, é para quem de fato contribui com o INSS e tem uma deficiência. E a gente vai ver o grau de deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, a depender do grau dessa deficiência, que é avaliada lá no INSS por uma perícia, né? Uma perícia médica e social, que a gente fala. E essa pessoa, ela está no mercado de trabalho, ela contribui com o INSS e muitas das vezes ela não reconhece que tem alguma deficiência e que poderia se aposentar mais cedo de uma forma mais vantajosa. Porque é importante a gente falar dessas regras da aposentadoria, né? Para PCD, para pessoa com deficiência, que elas não foram alteradas pela reforma da Previdência em 2019. Segue do mesmo jeito. Segue do mesmo jeito. E aí você falou que é para quem está no mercado de trabalho, contribuindo para o INSS, seja CLT ou seja contribuição como autônomo, é dessa forma? Isso, a aposentadoria da PCD ela é devida para qualquer tipo de segurado do INSS. Quando eu falo segurado, a gente tem aqueles obrigatórios, que são CLT, autônomo, empresário, e tem os facultativos, que não são obrigados a contribuir com o INSS, mas contribuem para poder ficar segurado, que são as donas de casa, os estudantes, os brasileiros residentes no exterior. Essas pessoas também têm direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, como que eu posso, né, saber, como é que eu posso pedir essa aposentadoria? Antes dessa pergunta, em relação, você falou aposentar mais cedo. Há uma diferença, então, na contagem do tempo? Sim, há sim. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem duas modalidades. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Vamos falar da por tempo, para ficar mais fácil a gente ir explicando devagarzinho. A aposentadoria por tempo, ela não exige idade mínima e ela vai depender do grau de deficiência. Então, por exemplo, um homem, se ele for caracterizado como deficiente, se a deficiência for leve, ele se aposenta com 33 anos de tempo de contribuição. Certo. Veja, a aposentadoria na regra geral, a gente fala com pelo menos 35. Isso. E aí com aquelas regras da reforma, de transição, a gente tem ponto, tem pedágio, tem idade mínima. Aqui para PCD não tem idade mínima, não tem pontuação. Ou seja, eu peguei um homem que foi caracterizado ali como deficiente leve, 33 anos. Se essa deficiência for moderada, por exemplo, no caso do homem, ele vai precisar de 29 anos. E se ela for grave, 25 anos. Ficou um pouquinho complicado, né? Vamos esmiuçar mais. Esmiuçar. Esse grau, ele é definido através de uma avaliação biopsicossocial. O nome é complexo. Complexo. Porque leva em conta... Isso, aspectos biológicos, sociais e emocionais. E é feito por quem? Então. É uma junta lá no INSS, composta por um médico... psicólogo? Médico mesmo. Médico. E depois por um assistente social, Entendi. que é essa avaliação. Então, esses dois profissionais, o primeiro médico, depois o assistente social, eles vão submeter aquele segurado, né, aquele trabalhador, aquela pessoa que está contribuindo com o INSS, a essa avaliação. E, de acordo com as limitações, as barreiras que aquela pessoa com deficiência encontra no dia a dia dela, né, considerando não só as barreiras do trabalho, mas a vida do cotidiano, social, né? A vida doméstica, o quanto, em razão daquela deficiência, ele tem uma barreira. Então, é bom a gente falar de um exemplo, né? Por favor. Uma pessoa com visão monocular, ou seja, aquela que não tem a visão de um olho. E o que é considerado visão monocular? Aquela pessoa que tem até né, menos de 20% de eficiência visual em um dos olhos. Então, aquela pessoa ela tem uma deficiência chamada visão monocular, né? Então, essa pessoa, ela às vezes está no mercado de trabalho, ela está contribuindo, às vezes ela é autônoma, né? Mas ela tem ali
Ela é incapaz, Mônica? Não. É importante a gente falar isso. Ela não é incapaz para o trabalho. Ela tem uma limitação em razão dessa deficiência. E aí, ela está trabalhando. E ela está ali, está crescendo profissionalmente. Exatamente. Né? E aí, o que vai acontecer? Então, ela, se for considerado homem, vou falar, mulher, vamos pegar a mulher agora. Né? A gente pega a mulher. Então, a mulher, se ela tiver uma visão monocular, for considerada deficiente, e aí a gente tem uma deficiência leve, ela se aposenta com 28 anos de tempo de contribuição. Ao tempo que, na regra geral, qualquer regra que eu fale, por tempo, ela precisa de um mínimo de 30 anos. Correto. Certo? Então, veja, eu vou definir esse grau de deficiência através de uma perícia, né, uma avaliação biopsicossocial lá no INSS. E aí, o que o médico vai olhar e o assistente social também vai olhar? Primeiro, o médico diagnóstico propriamente daquela deficiência. Então, eu vou precisar do laudo médico, com o CID, né, da doença, ou enfim, não necessariamente uma dessas. Às vezes a pessoa teve um acidente, teve uma amputação de membro, ficou com uma deficiência física. Estou dando alguns exemplos, né? Então, a pessoa sim vai precisar de um laudo médico, mas para além disso, vai ser analisado quanto essa pessoa precisou. Seja, às vezes, de um apoio de terceiro no decorrer da vida dela. Às vezes, ela vai fazer uma atividade ali como cozinhar. E ela precisa de uma adaptação no ambiente dela, ou de um suporte de terceiro, ou até mesmo do ambiente ali. Certo. Então, ela tem uma limitação, ela tem uma barreira, não só causada ali pela deficiência, mas ela tem... Pela estrutura. De onde ela trabalha. Exatamente. Ou na vida doméstica mesmo, na vida social. Exatamente. Então, a gente vai olhar, por exemplo, Mônica, a limitação que a pessoa tem para pegar um transporte público para ir trabalhar. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência leve, ela precisa ali de um suporte de uma pessoa para que ela entre naquele ônibus, ou até mesmo da plataforma elevada. Então, isso é uma limitação, de fato, que aquela pessoa está trabalhando, está contribuindo, mas ela está se submetendo, certo? Então, ela é inválida? Não. Ela é incapacitada? Não. Ela só tem uma limitação e, por isso, ela se aposenta com menos tempo. Antes da gente ir para o intervalo, eu preciso saber, por exemplo, a pessoa tem a deficiência, entrou para o mercado de trabalho, estudou, está lá desempenhando a função dela. Estou vendo que as perguntas estão chegando, já vai, viu, pessoal? E aí, ela já procura isso no início da carreira dela ou ela pode ir atrás, né, durante a trajetória dela? De ser considerada PCD? Exatamente. Pessoa com deficiência? Isso, só para esclarecer. Não, vamos esclarecer mesmo. Ela não precisa, no caso do homem, deu um exemplo aqui de deficiência leve, ele não precisa comprovar os 33 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Entendi. A lei fala, Mônica, que precisa de um mínimo de 2 anos de diagnóstico. Ou seja, olha que interessante. Então, supondo que um homem tenha trabalhado durante 30 anos de tempo, né, 30 anos de contribuição, contribuiu ali, e ele aconteceu um acidente, ele teve a perda de um membro ou mais, pode ser uma artrose, fibromialgia, hérnia de disco. São várias situações que são caracterizadas como deficiência e às vezes as pessoas não sabem. Mas aqui a gente vai falar dessas aqui. Então, supondo que essa pessoa ficou trabalhando 30 anos, não tinha deficiência, aconteceu essa fatalidade ou alguma coisa assim, um acidente, e ele passou a ser uma pessoa com deficiência. Então, o tempo dele anterior conta nessa aposentadoria. Ele vai contar com uma conversão. Ele vai vir convertido aqui para essa aposentadoria. Aproveita-se 94%. Então, supondo que essa pessoa tem 30 anos, aqui para PCD ela já vai ter 29. Para 33, faltam 4, entendeu? Entendi. E aí ela vai se aposentar independente da idade mínima e com um valor super vantajoso se comparado às regras da aposentadoria geral. Antes de eu trazer a Gabriela do bairro Aparecida, eu falei para você sobre a questão do valor, né? Você que falou que é um valor um pouco mais significativo do que a regra geral? Sim, para a aposentadoria por tempo da PCD é uma média de 100%, né, 100% dos salários desde lá de julho de 94. Tá. Lembra que antes da reforma, nós tínhamos os 80% das maiores, excluir os 20% menores? Sim, lembro. A aposentadoria da pessoa com deficiência manteve esse direito. E aí o que acontece? Apura essa média e aplica-se 100% do que a gente chama de salário de benefício. Então, para a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, seria 100% desse salário. É da ativa, é bom a gente falar que não é do salário da ativa, é de toda a média que ela contribuiu a vida toda.
doutora. Tá? A Gabriela do bairro Aparecida, ela queria saber o seguinte, não nasceu com deficiência, ela foi adquirida, né, como ela disse. Qual o tempo mínimo de contribuição devo ter na condição de deficiente? Então, vamos aqui, vou juntar a pergunta da Gabriela com o do Marlon, que quer saber a contribuição para um homem com deficiência. Tá, mulher, tá? Aham. Se for por tempo de contribuição, se for deficiência grave, 20 anos de tempo de contribuição, no caso da mulher, 24 se moderada, 28 se leve. No caso do homem, 25 anos se grave, 29 anos se moderada e 33 anos se leve. Lembrando que esse grau de deficiência ele é definido por aquela avaliação biopsicossocial que é feita por um médico assistente social. O Adailton do bairro Brasil, ele aposentou por invalidez permanente lá em 2014. Certo. Aí ele pode migrar para a aposentadoria PCD? Olha, ele pode sim, vale a pena uma análise, é o que a gente chama de revisão. Porém, se ele está em 2014, ele já teve ali o prazo de 10 anos da decadência. Mas a decadência conta da data que ele começou a receber. Então, supondo que ele entrou com pedido lá em 2014, mas recebeu, por exemplo, em maio de 2015. Ele está aí no último mês para poder fazer essa revisão. Adailton, faz as contas aí, tá, meu amigo? Depois da notícia. A Maria mora no bairro Planalto, tem 53 anos, um importante edema no pé com quadro de artrose. Certo. Necessita de cirurgia, aguarda 2 anos para poder ser chamada. E sempre está assim, vai para o trabalho, volta, porque foi afastada, né? Ela pode se aposentar, tem 20 anos de contribuição. Entra nessa questão? Entra também, nós temos que identificar quando que foi o início da deficiência, né? A artrose é sim considerada deficiência, pode ser em grau leve ou moderado, até grave, mas grave é um pouco mais difícil de caracterizar, porque a deficiência grave você precisa muito do suporte de terceiros. Então, esse grau de deficiência, é importante a gente ver quais são as barreiras e limitações que essa pessoa teve. Às vezes, ela não tem nenhum suporte, às vezes não vai utilizar uma bengala ou cadeira de rodas, mas ela faz tudo com mais lentidão. Então, e ela também é considerada pessoa com deficiência. A Cátia de Araguari tem um problema nos ombros, se chama tendinopatia do manguito rotador. A gente já falou sobre isso aqui. Tem 48 anos, não consegue fazer nada, 9 anos que não trabalha, faz fisioterapia, sempre trabalhou com carteira assinada, né? Me parece que 30 anos de carteira assinada. O que ela pode fazer nesse caso? Porque é uma condição limitante, né? Sim, ela tem a limitação, né? E pode ter também que ela pode ser incapacitada para o trabalho. Mas na aposentadoria da PCD, ela não precisa comprovar que ela está incapaz para o trabalho. Ela precisa comprovar que tem uma limitação. E se ela tem tempo de contribuição, no caso da mulher, deficiência leve, 28 anos. Então ela já poderia se aposentar nessa condição. Mas teria que ver as contribuições, analisar se está tudo certinho lá no CNIS, que é aquele relatório do INSS. E aí precisa procurar um profissional. Porque a gente fazer isso sozinha... Precisa, porque para além de organizar toda a documentação médica, né? A gente fala ali se a pessoa tem a CNH, já consta lá que ela é PCD, já é um bom indício de comprovar também a condição no INSS, o próprio RG, muitos estados já constam ali que a pessoa tem deficiência, ela já coloca o cartão que a pessoa tem para estacionar. Então, todos esses órgãos, a Receita Federal, quando enquadra essa pessoa como PCD, já são indícios para que ela possa ali pensar numa aposentadoria. Mas é importante falar que é complexo. Quando essa avaliação no INSS é feita, ele vai dar pontuação. Mônica, varia de 5 mil e pouco a 7 mil e poucos pontos. Aí vai definir a gravidade. Ele vai passar por essa entrevista. São 41 perguntas que vão ser feitas de acordo com as limitações. Mas o que eu sempre digo, a complexidade não pode afastar o direito das pessoas. Exato. É importante que elas estejam cientes, porque para além de ser complexo, ela tem o direito. Tem o direito. Entendeu? Então, a gente, quando quer informar, é importante seu programa fazer isso, a gente tem que ter em mente que tem muitos brasileiros. Hoje, eu peguei um dado do IBGE de 2022, que é o que tem de informação, são mais de 18 milhões de pessoas consideradas PCDs. No mercado de trabalho é 5,1 milhão. Então, são 5 pessoas ali que têm direito, que tem que avaliar. E que é complexo? É complexo. Mas se a pessoa entender assim, eu não vou procurar, porque o INSS está à falência. Eu não vou procurar, porque o INSS sempre nega. Eu não vou verificar, porque não dá certo. Acaba que a gente está sendo afundado por esse sistema previdenciário, né? Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Sofri um acidente indo para o trabalho, posso aposentar por invalidez? Teve um traumatismo grave
e trabalhou como assistente administrativo, e a sequela é o esquecimento, esquece tudo, caiu de moto indo para o trabalho. Como é que fica esse caso? Bom, primeiro tem que avaliar se ela estava contribuindo para o INSS, se sim, e ficar comprovada que é incapacidade total e permanente, aí ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Importante nessa condição olhar quanto tempo de contribuição ela tem, porque a gente já pode pensar de repente numa aposentadoria nessa que nós estamos falando. E aí, só para reforçar, antes da gente trazer uma notícia aqui para vocês, que é o seguinte: a aposentadoria PCD é diferente de por incapacidade. É, exatamente. A aposentadoria PCD é diferente daquela invalidez, que agora depois da reforma chama incapacidade permanente, porque na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a invalidez, a pessoa não pode trabalhar, porque ela está incapaz para o trabalho. Tá. Aqui na aposentadoria para PCD, ela pode continuar trabalhando depois de se aposentar, porque ela se aposenta por tempo de contribuição ou por idade. Então, aí ela pode, não tem problema. Muito bem, essa é a Pabla Mendes, que continua com a gente aqui. Eu vi que tem muita gente participando. Muito obrigada, viu? A Lindalva do Roosevelt, Mariana, a Laís. Tem muita pergunta para você, viu? A Rejane do Roosevelt, a Tamires aqui pertinho da gente. Já já eu volto com a Pabla. Volta aqui com a Pabla Mendes, ela já viu o quanto de perguntas que a gente tem. Vamos tentar responder o máximo aqui para vocês. Tem duas pessoas, a Sandra do Guarani e uma outra amiga nossa, a Irene. Quem tem fibromialgia, é a pergunta máxima, tem direito à aposentadoria? Entra como PCD ou não? Entra sim, Mônica. É importante, claro, olhar o laudo médico, ali ter o laudo também do psicólogo, do neurologista, enfim, de todos os profissionais que com isso chegaram àquele diagnóstico, né? E aí ela pode sim ser considerada PCD. No caso de uma mulher, por exemplo, se PCD leve 28 anos de tempo de contribuição. A aposentadoria pode ser aplicada a quem tem deficiência auditiva grave, trabalhador rural com 51 anos, é a Zuleika, a dúvida dela. Sim, vamos lá, deficiência auditiva, sim, que é sensorial, tem direito, pode ser considerada deficiência leve ou moderada, até grave, mas eu acredito mais ali na leve ou moderada de acordo com o que a gente tem visto das avaliações, certo? Então aí, no caso da por tempo, se homem com 33 anos leve, 29 anos se moderada. Rural. Isso. O rural, ele se aposenta, o homem com 60 anos de idade e um mínimo de 15 anos na condição ali de trabalho rural. Aqui, a aposentadoria por idade para o PCD homem é 60 anos de idade com um mínimo de 15 anos na condição de PCD. Então, aqui na idade, nós precisamos que a pessoa comprove o início dessa deficiência e também a contribuição por pelo menos 15 anos. Como o rural bate ali a idade e o tempo mínimo, tem uma tese que fala que reduziria, mas está um pouco na justiça, não passa. O fato é que a lei coloca os dois ali nos mesmos requisitos. Então, eu tentaria ver quais provas ele tem, né? Do rural e também a aposentadoria ali da PCD. Uma amiga nossa tem 50 anos e tem paralisia infantil. Já procurou o INSS, infelizmente até hoje não conseguiu nada. Qual a orientação para ela? Se negou... Ela não falou, né? Se está no mercado de trabalho. Se negou, procurar um advogado especializado para verificar se é possível ingressar com ação judicial, seja para fins da aposentadoria da PCD, seja para fins da aposentadoria por invalidez, ou até mesmo de um BPC, que é o benefício de prestação continuada. Mas se ela contribui, aqui a aposentadoria para pessoa com deficiência. A Tamires do Moarama é o seguinte: quem se aposenta nessa condição pode continuar trabalhando? Eu gostei da pergunta dela. Pode, perfeitamente possível, porque essa pessoa não é incapaz. Essa pessoa, ela tem uma deficiência que, em razão disso, limita ali, ela tem barreiras sociais, barreiras ali no dia a dia dela que fazem com que ela tenha que superar, né, essas barreiras para conseguir trabalhar, contribuir, ter a vida dela no cotidiano. Tem uma amiga nossa de Araguari que tem 47 anos. Ela perdeu a visão direita com 4 meses. Ela tinha 4 meses de idade e perdeu a visão por causa do sarampo. Já tentou várias vezes receber algum auxílio, mas não conseguiu. Fez uma tentativa no INSS, negaram. Eles falaram que ela não consegue porque ela é casada e fora os exames que tem que comprovar vários problemas na coluna. Se ela é casada é porque estão considerando renda. Se está considerando renda, está falando do BPC, benefício de prestação continuada da LOAS, que não é a aposentadoria que nós estamos falando aqui hoje. Aí teria que analisar esse processo para ver se entraria com a ação judicial. Deixa eu trazer aqui uma outra pergunta da Dagmar. Tem o membro inferior 4 centímetros mais curto, a perna, né? Sim. A perna um pouquinho mais curta. É considerado acidente de moto quando tinha 21 anos. Trabalhou uma empresa por 28 anos. Me consideravam como PCD. Como pode ser
como pode realizar o agendamento? Hoje nós não temos agendamento no INSS, a gente tem requerimento de aposentadoria por tempo, né, de contribuição ou por idade para PCD. Ali a pessoa tem que analisar o tempo certinho. Se ele era considerado PCD lá na empresa, isso é muito importante, porque ele vai ter a documentação, já é um disso. Isso por si só é suficiente para comprovar a condição? Não, ele vai passar por essa avaliação, é preciso ele analisar, é preciso ele estar orientado o que vai ser requerido lá para que ele possa comprovar essa condição de pessoa com deficiência. A Laís queria saber se a aposentadoria para quem tem esquizofrenia entra nessa situação ou não. Quanto tempo de contribuição e o valor? Ele tem 25 anos, a pessoa aqui com esquizofrenia nunca contribuiu. Entra nessa... Ele nunca contribuiu? Nunca contribuiu. Então não cabe essa aposentadoria aqui. Mas tem pessoas que estão trabalhando, contribuindo, têm diagnóstico de esquizofrenia e pode sim ser considerado PCD aqui. Nós temos aqui uma deficiência mental e sim, ele pode se aposentar, mas tem que ter a contribuição. No caso do homem, 25 se grave, 29 moderado, 33 leve. Só aposentado por invalidez por toxoplasmose. Teve perda de 20% no olho e 50% no outro. Sim. Depois que pegou a Covid, teve mais uma baixa de visão. Queria saber se tem direito naquele 25%, porque eu estou dependendo de outra pessoa para me ajudar. Se ele tem aposentadoria por invalidez, esse benefício da grande invalidez, sim, ele teria. Mas outro benefício, se for por tempo, se for por idade, a aposentadoria dele não incide a grande invalidez, que é o que ele está questionando. A Andréia tem 50 anos, foi diagnosticada com fibromialgia e fascite plantar. Tem mais de 1 ano e meio que convive com essa doença. Tem 22 anos e 5 meses de contribuição. Chance de se aposentar nesse caso? Tem sim, um mínimo de 2 anos de diagnóstico, né? Então, se ela tem 1 ano e meio, ela já tem ali o tempo mínimo de diagnóstico. Aí teria que analisar o tempo de contribuição dela. Mulher, se deficiência grave, 20 anos, moderada, 24, se leve, 28 anos. A Beth, que está em Capinópolis assistindo a gente. Beth, um beijo para você. 65 anos, contribui desde 2017. Tem polineuropatia periférica, 3 hérnias de disco, artrose, fibromialgia, mas eles não me aposentam, alegando 12 anos de contribuição. Descontam o tempo que me afastam. E aí, a pergunta da Beth? Bom, se estão descontando o tempo que afasta, aí é cabível, dependendo uma ação judicial, porque o entendimento do STJ é de que tempo, né, gozado ali de benefício de auxílio-doença, invalidez, ele tem que ser contado como tempo de contribuição. Aí teria que analisar para ver, mas ela pode olhar assim, é possível. Deixa eu trazer a Paula para encerrar aqui. Tenho 39 anos, visão monocular e miopia degenerativa, né? Certo. Já perdeu 12 graus, pago INSS facultativo, porque era supervisora de vendas. Tem direito? Ela falou que é muito difícil exercer a excelência na função por causa da visão. Exatamente. Se ela é facultativa é porque hoje ela não tem atividade remunerada, mas sim, ela pode ser considerada PCD, mulher com deficiência, ela pode sim se aposentar mais cedo. É importante que mesmo não trabalhando, a pessoa tendo condições ali de pagar o INSS como facultativo. Eu sempre falo isso, tem uma alíquota de 20% do salário mínimo que vai somando esse tempo, principalmente para ela que é PCD, compensa demais. A Paula Mendes, né, gentilmente sugeriu para que nós falássemos aqui sobre a aposentadoria para PCD, né, para aquela pessoa que nasceu com deficiência, para aquela pessoa que adquiriu, trazendo esses esclarecimentos. Vou agradecer a você que participou. Calma que a gente vai trazer numa outra oportunidade essa conversa, porque é de direito e é importante. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, volte mais vezes, tá?